Tem um padrão que aparece em formas diferentes, mas que tem a mesma raiz. No amor, é ser sempre a primeira a mandar mensagem, a ligar, a perguntar, a aparecer. Na amizade, é ser a que celebra os outros sem ser celebrada de volta. No trabalho, é se sobrecarregar de tarefas para ser vista como comprometida, sem receber o reconhecimento que veio depois de tanto esforço. Em todas essas formas, existe o mesmo mecanismo: colocar a própria validação nas mãos de quem não a está oferecendo. E esperar. E continuar esperando. O que mantém esse padrão vivo não é ingenuidade. É uma crença profunda, frequentemente instalada muito antes de qualquer relacionamento adulto, de que o amor é algo que precisa ser conquistado, que a atenção é um recurso escasso que precisa ser perseguido, que se você for boa o suficiente, disponível o suficiente, paciente o suficiente, alguém finalmente vai te dar o lugar que você merece. Essa crença, repetida ao longo dos anos, em situações diferentes, vai construindo um padrão de comportamento que parece amor, mas que é, na maior parte das vezes, desespero disfarçado. Existe uma mecânica humana que vale entender para parar de se culpar por esse padrão. A gente não dá valor para aquilo que está sempre disponível. Dá valor para o que tem peso, para o que tem presença, para o que tem limite. Não é crueldade das pessoas ao redor, é como o sistema nervoso humano funciona. Quando você está sempre disponível, sempre presente, sempre correndo atrás, está enviando uma mensagem: não precisa me buscar porque eu nunca vou embora. E o outro, sem consciência disso, para de buscar. A virada não começa mudando o outro. Não começa com uma conversa, com um confronto, com uma decisão sobre aquela relação específica. Começa com uma pergunta feita com honestidade. Quando foi a última vez que você acordou e a primeira coisa que veio na sua cabeça foi você? Não o que alguém está fazendo, não o que vão pensar de você. Você, o seu sonho, o seu corpo, a sua vontade, a sua paz. Provavelmente faz tempo. E é exatamente por isso que o padrão continua. Quando você para de implorar a presença dos outros e começa a ter presença em você mesma, algo muda ao redor. Não porque o mundo mudou, porque você mudou de frequência. E a frequência que você emite é o que determina o que você atrai. A mulher que acorda, faz seu café, ouve sua música, vai ao trabalho focada, volta satisfeita, lê um livro, dorme bem e responde às mensagens quando dá. Não está ignorando ninguém, está vivendo. E essa qualidade de presença em si mesma é magnética de uma forma que a busca desesperada por atenção nunca é. O redirecionamento é a prática que traduz tudo isso em ação concreta. Cada vez que você pegar o celular para ver se alguém respondeu, redireciona. Coloca o celular de lado e faz uma coisa por você. Cada vez que for chamar quem nunca te chama, redireciona. Liga para quem te valoriza. Cada vez que for ficar pensando no que fizeram com você, redireciona. Pensa no que você pode fazer por você. Isso não é frieza, é a prática de colocar sua atenção onde ela produz algo real, em vez de gastá-la onde produz apenas frustração. Existe algo sobre reconhecer os sinais do padrão que é o primeiro passo para sair dele. Você manda mensagem e fica olhando se a pessoa viu, refrescando a tela. Você cria desculpas para puxar conversa, perguntas que não precisam de resposta, só para ser lembrada. Você já mudou o jeito, a roupa, a opinião, só para caber melhor no espaço de alguém. Você se compara com outras pessoas tentando entender por que elas são mais escolhidas. Reconhecer esses sinais sem julgamento é o que permite vê-los quando aparecem, e vê-los quando aparecem é o que permite escolher diferente. Esse padrão não fica só no amor. No trabalho, você aceita projeto que não te empolga para não ser chamada de difícil. Fica até tarde quando todo mundo já foi embora para parecer comprometida. Se sobrecarrega de tarefas que não são suas para ser bem vista. E quando chega a promoção, ela vai para outra pessoa que faz menos, mas se posiciona mais. Na amizade, você é a primeira a perguntar, a parabenizar, a aparecer. E quando é sua vez, silêncio. Esse padrão de colocar a própria importância nas mãos dos outros opera em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Me conta aqui nos comentários em qual área da sua vida você mais se reconhece nesse padrão. Amor, amizade, trabalho? Eu leio cada comentário. Quando você para de implorar presença, descobre algo inesperado. Algumas pessoas voltam. Voltam porque sentiram sua falta de verdade, com respeito, com vontade real. Outras vão embora para sempre. E essas
Deixa aí, porque só ficavam pelo conforto que você dava, pela facilidade, pela disponibilidade, não por você. E pessoa que não fica por você não merece ficar. Nem todo mundo que você ama é para ficar. Algumas pessoas passam pela vida para ensinar o que é amor, outras para ensinar o que não é. As duas têm valor, mas só se você aprender a lição. O valor que você tem não está para ser negociado, não está para ser provado, não está para ser justificado. Você não precisa convencer ninguém do que vale. Quem precisa de prova nunca vai ser convencido. Quem te enxerga de longe. Não precisa explicar, não precisa se vender, não precisa ficar provando. Essa frase merece ser lida mais de uma vez. Quem te enxerga de longe. Se está exigindo prova, está exigindo o que não vai dar. Se enxerga de longe, vai ficar sem que você precise correr. O brilho de que se fala quando o assunto é amor próprio não é glamour, não é vida perfeita. É a paz silenciosa de quem voltou para casa. E a casa é você. É se pegar rindo sozinha no carro, cantando no banho, comprando flor para si mesma, olhando o pôr do sol sem precisar fotografar, vivendo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não porque as circunstâncias externas mudaram, porque a relação com você mesma mudou, porque você parou de procurar nos outros o que só existe dentro. A escolha que você pode fazer hoje não é dramática, não precisa ser um confronto, uma declaração, uma grande mudança de vida. É uma decisão pequena, mas definitiva. Não vou mandar a próxima mensagem que não fui convidada a mandar. Não vou correr atrás do telefone que não está tocando. Não vou ficar refém do humor de quem não me merece. Vai doer. Vai parecer que está perdendo. Não está. Está ganhando você de volta. E não tem prêmio maior do que esse. Existe algo sobre como esse padrão se instala, que é importante entender para parar de se julgar por tê-lo. Ninguém nasce buscando aprovação de forma compulsiva. Esse comportamento foi aprendido, muitas vezes muito cedo, em situações onde a atenção de alguém importante era de fato escassa e precisava ser conquistada. O cérebro aprendeu que para ser amada era necessário correr atrás. Que disponibilidade total era a moeda do amor. Que se você fosse boa o suficiente, paciente o suficiente, disponível o suficiente, finalmente seria suficiente. E esse aprendizado ficou, mesmo depois que as circunstâncias que o criaram já não existem mais. Tem algo sobre a forma como a imploração por presença afeta a qualidade das relações que é revelador quando é visto com clareza. Quando você está sempre disponível, sempre iniciando, sempre dando mais do que recebe, cria uma dinâmica de desequilíbrio que é sentida por ambos os lados. Você se ressente por não receber de volta, o outro sente o peso de uma expectativa que nunca consegue satisfazer completamente. E o que poderia ser uma conexão leve e genuína se transforma numa dinâmica pesada, onde os papéis já estão fixos e nenhum dos dois está realmente bem. A comparação com outras pessoas é um dos ladrões de energia mais silenciosos nesse processo. Você olha para alguém que parece ser mais escolhida, mais amada, mais valorizada, e tenta descobrir o que ela tem que você não tem. Mas essa comparação está comparando o interior da sua experiência com o exterior da dela. Está comparando como você se sente por dentro com como ela parece por fora. E é uma comparação que nunca pode ser justa, porque você não vê as batalhas internas dela, os compromissos que ela fez ou não fez consigo mesma, o que foi necessário para ela chegar onde está. Existe algo sobre o reconhecimento dos sinais do padrão que muda com o tempo. No começo, você só vê depois que o comportamento já aconteceu. Você mandou a mensagem, ficou esperando e só depois percebeu que estava no ciclo de novo. Com a prática da observação, começa a perceber antes. O impulso aparece, você o reconhece e tem um momento de escolha. Não todos os dias, não sempre, mas com frequência crescente, e cada vez que você escolhe diferente, o padrão perde um pouco de força, não de uma vez. A regra das 24 horas tem uma mecânica específica que vale entender. Quando você sente o impulso de mandar uma mensagem para alguém que não está correspondendo, o que está sentindo não é necessariamente vontade de falar com aquela pessoa. É desconforto com o vazio interno que aquela pessoa costumava preencher. E vazio interno não se resolve com mensagem, se resolve com presença sua em você mesma. As 24 horas dão tempo para distinguir os dois. Existe algo sobre o que as pessoas ao redor percebem quando você começa a mudar que é tanto inesperado quanto revelador.
Algumas pessoas ficam aliviadas, eram pessoas que queriam que você se colocasse em primeiro lugar, mas não sabiam como dizer. Outras ficam desconfortáveis. Eram pessoas que se beneficiavam da sua disponibilidade ilimitada e que não estão prontas para o ajuste que a sua mudança pede delas. O que cada pessoa faz diante da sua mudança é informação sobre o que ela estava buscando na relação com você. Tem algo sobre o amor próprio que parece abstrato até ser praticado em gestos concretos. Sair de uma conversa que está te puxando para baixo. Dizer não para um convite que não te empolga. Ligar para quem te valoriza em vez de para quem não te chama. Fazer uma coisa por você sem documentar para ninguém. Falar com você mesma com a mesma gentileza que você falaria com alguém que você ama. Cada um desses gestos, feitos sem plateia, sem reconhecimento externo, é um depósito na relação que você tem consigo mesma. E essa relação é a mais longa e mais importante que você vai ter. E existe algo sobre quem você se torna quando para de buscar aprovação externamente, que é um dos resultados mais surpreendentes do processo. Você fica mais real, mais presente, mais você mesma. As opiniões que você expressa são as suas. Os gostos que você revela são os seus. As escolhas que você faz são baseadas no que genuinamente quer, não no que vai gerar mais aprovação. E essa autenticidade que emerge quando você para de editar quem é para agradar alguém é o que cria conexões que sustentam de verdade. Existe algo sobre as relações que sobrevivem ao processo de você se colocar em primeiro lugar que tem uma qualidade diferente das relações que existiam antes? Elas são mais honestas, baseadas em escolha real de ambos os lados. As pessoas que ficam quando você para de estar sempre disponível, ficam porque genuinamente querem estar, não porque você está sempre correndo atrás. E essa diferença entre estar porque quer e estar porque você está sempre presente é enorme na qualidade do que é compartilhado. Tem algo sobre o silêncio que você cria quando para de ser a primeira em tudo que é revelador. O silêncio mostra quem de fato pensa em você quando você não está empurrando a conversa. Quem manda mensagem quando a última mensagem não foi sua. Quem aparece quando não foi chamada. Quem pergunta quando você não perguntou primeiro. Esse silêncio, que pode parecer assustador no começo, é uma das informações mais valiosas que você pode ter sobre quem está genuinamente presente na sua vida. Existe algo sobre o processo de mudar esse padrão que acontece em camadas. A primeira camada é perceber que o padrão existe. A segunda é começar a ver quando está acontecendo. A terceira é ter momentos de escolha diferente. A quarta é que esses momentos de escolha diferentes vão ficando mais frequentes. E a quinta é quando a mudança passa a parecer mais natural do que o padrão antigo. Você não chega na quinta sem passar pela primeira. E você não chega. Por último, a paz que vem de parar de implorar não chega de uma vez. Chega como uma coleção de momentos em que você percebe que está bem, que não está olhando o celular de 5 em 5 minutos, que não está decodificando a resposta de alguém, que está presente no que está de fato acontecendo. Esses momentos vão ficando mais frequentes e, com o tempo, se tornam um modo padrão. Não porque você resolveu tudo, porque construiu uma relação consigo mesma que basta de formas que a busca por aprovação nunca bastou. Existe algo sobre o brilho que emerge quando você para de buscar a aprovação que é descrito de formas que nem sempre capturam o que é. Não é confiança performática, não é arrogância, não é uma versão mais glamurosa de si mesma. É uma qualidade de presença que vem de não estar dividida, de não estar com parte da atenção em si mesma e outra parte monitorando como está sendo percebida. Quando essa divisão some, quando você está simplesmente aqui, sem gerenciar a impressão que está causando, o que emerge é a versão mais real que existe. Tem algo sobre o amor que é construído por dentro, por si mesma, que é a base de qualquer amor que vem de fora. Não porque você tenha que estar completa antes de poder receber amor, mas porque o amor que você se permite receber é diretamente proporcional ao amor que acredita merecer. E o amor que acredita merecer é construído na relação que você tem consigo mesma, nos gestos cotidianos de se tratar com cuidado, nos limites que você mantém, nas escolhas que você faz que respeitam quem você é. E existe algo final sobre esse processo, que vai lhe deixar como bússola para os dias difíceis. Você não está tentando se tornar uma pessoa diferente. Está tentando encontrar a versão de você que existia antes de aprender que precisava conquistar amor. Essa versão está lá. Não precisa ser criada. Precisa ser lembrada. E cada gesto de se colocar em primeiro lugar, por menor que seja,
é uma lembrança. Existe algo sobre a forma como o padrão de buscar aprovação se manifesta no corpo, que é importante reconhecer. A ansiedade que aparece quando a mensagem não foi respondida. A tensão que se instala quando você está interpretando o comportamento de alguém. O peso que você carrega de estar sempre em alerta sobre como está sendo percebida. Esses estados físicos têm um custo que vai além do emocional. Eles consomem energia que poderia estar em outros lugares. E quando você começa a sair do padrão, uma das primeiras coisas que muda é essa qualidade de tensão no corpo. Tem algo sobre as pessoas que te chamam de fria quando você começa a mudar que vale dizer? Essas pessoas não estão erradas que você mudou. Você mudou. O que elas estão sentindo é que o padrão que as servia foi interrompido. Não necessariamente de forma consciente. Mas quando alguém para de estar sempre disponível, quem se beneficiava dessa disponibilidade sente o ajuste. E a forma como cada pessoa responde a esse ajuste é uma informação sobre o que estava buscando na relação com você. Existe algo sobre o processo de reconhecer o padrão nos momentos em que aparece que é o passo mais importante de todos. Antes de qualquer mudança de comportamento, vem a percepção. Você pega o celular com o impulso de checar e percebe que está no ciclo. Você está prestes a ligar de novo para quem não ligou e percebe. Esse momento de percepção, que no começo aparece depois do comportamento já ter acontecido, vai chegando cada vez mais cedo, até chegar antes. E quando chega antes, você tem uma escolha. E existe uma última coisa sobre esse processo que é contraintuitiva e importante. Você não vai querer ter passado pela dificuldade de mudar o padrão, mas vai querer ter chegado do outro lado. A pessoa que você se torna quando para de implorar por atenção, quando para de se apagar para ser amada, quando começa a colocar a própria presença em primeiro lugar, é a versão mais autêntica, mais sólida, mais capaz de conexão real que existe. Esse é o resultado, e ele vale cada passo difícil do processo. Existe algo sobre a percepção de si mesma que muda ao longo do processo, que é um dos resultados mais profundos. Quando você está no padrão de buscar aprovação, a percepção de quanto você vale está nas mãos de quem te responde ou não responde, de quem te chama ou não te chama, é uma percepção instável, porque depende de variáveis que você não controla. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar, a percepção do próprio valor começa a se deslocar para dentro, para o que você faz consigo mesma, para as escolhas que você faz, para como você se trata nos momentos em que ninguém está olhando. A relação consigo mesma é a mais longa que você vai ter, mais longa que qualquer amizade, mais longa que qualquer relacionamento amoroso, mais longa que qualquer vínculo familiar. Ela começa quando você nasce e termina quando você vai. E a qualidade dessa relação afeta a qualidade de todas as outras, porque é de dentro dela que você sai para encontrar o mundo. E o que você encontra no mundo é profundamente influenciado por como você entra nele. Se entra buscando ser completada, atrai o que completa temporariamente. Se entra inteira, atrai o que se complementa. Por último, você não precisa resolver tudo para começar. Não precisa entender o padrão completamente. Não precisa ter certeza de que vai conseguir. Não precisa de condições perfeitas. Começa com o que é possível agora, uma escolha de se colocar em primeiro lugar hoje, uma vez, e depois amanhã, e depois de amanhã. É assim que qualquer mudança real começa, não de uma vez, passo por passo, com tropeços, com retornos devagar, mas vai, e o primeiro passo pode ser dado agora. Existe algo sobre a forma como os outros respondem quando você muda, que é um dos testes mais reveladores do processo. Quando você para de estar sempre disponível, algumas pessoas ficam desconfortáveis, não necessariamente de forma consciente, mas o ajuste que a sua mudança pede delas é real. E a resposta de cada pessoa a esse ajuste mostra o que elas buscavam na relação com você. Quem fica com qualidade continua porque genuinamente quer estar. Quem some confirma que estava por conveniência. E ambas as respostas são informação valiosa. E existe algo final sobre o brilho que vale guardar. Ele não é conquistado. É descoberto. Estava lá antes de qualquer relação, antes de qualquer decepção, antes de qualquer padrão, instalado. Quando você remove o que estava tampando ele, quando para de gastar energia buscando nos outros, o que só existe aqui dentro, ele emerge naturalmente, não como explosão de confiança ou como vida perfeita, como paz. E paz silenciosa é um dos melhores resultados que existe. Existe uma coisa que vale levar daqui. Você não precisa ser mais bonita, mais inteligente,
mais paciente, mais disponível para merecer ser amada de volta. Você precisa parar de oferecer de graça o que só pode ser sustentado com reciprocidade e começar a tratar a própria presença como algo que tem valor suficiente para ser escolhida, não perseguida. Existe algo sobre a jornada de voltar para si mesma que é simultaneamente simples e profunda. Simples porque os gestos que a construem são pequenos e acessíveis. Profunda porque o que muda ao longo do tempo não é um comportamento isolado. É quem você é quando está sozinha. É como você se sente quando ninguém está olhando. É a qualidade da conversa interna que você tem consigo mesmo o dia inteiro. E essa mudança, por ser interna, é mais duradoura do que qualquer mudança de circunstância externa. Existe algo sobre a frequência emocional que você emite quando está presente em si mesma versus quando está em estado de busca que é perceptível para as pessoas ao redor, mesmo que elas não consigam nomear. Quem está em estado de busca emite uma qualidade de urgência que as pessoas percebem e da qual tendem a se afastar. Quem está presente em si mesma emite uma qualidade diferente, mais densa, mais real. E essa qualidade de presença é o que as pessoas chamam de magnética, sem saber exatamente por quê. Existe uma última coisa que resume tudo. Quem te enxerga de longe. Não precisa explicar, não precisa se vender, não precisa ficar provando. A versão real de você, sem os ajustes que você fazia para ser aceita, já é suficiente para quem é para ficar. Sempre foi. Existe uma prática que pode começar agora. Hoje, olha para você no espelho, não para ver defeito, não para ver o que falta, para ver quem está ali. Aquela pessoa aguentou tudo até hoje. Merece um obrigada genuíno seu, não depois de resolver tudo. Agora, a versão mais real de você não precisa ser conquistada, precisa ser encontrada. E o caminho até ela começa quando você para de buscar, lá fora, o que só existe aqui dentro. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse cansaço de ser sempre a primeira e a última a ser lembrada, eu te convido a conhecer o método Devagar. Tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vem esse padrão de buscar aprovação. O que o mantém ativo mesmo quando você já percebe que está se esgotando e como construir com cuidado genuíno e com consistência real. Uma relação consigo mesma que não depende da atenção de ninguém para existir e ser boa. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela amiga que está sempre correndo atrás de quem não corre de volta, que dá tudo e recebe migalha, que você sabe que está cansada disso, mas ainda não encontrou como sair. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.